o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Olha com quem estamos aqui, o nosso ilustre professor Fábio Sabino. Ele está no podcast Três Irmãos, juntamente com o padre Fábio Marinho, em um debate excelente, interessantíssimo, que nós já reagimos a algumas partes dele aqui no canal. Então eu quero lhe pedir o seguinte: se inscreva no canal do professor Fábio Sabino, se inscreva no canal do padre Fábio Marinho e principalmente também, claro, se inscreva no canal que promoveu o debate, né, o podcast Três Irmãos, e também tem lá o canal de cortes, né, Cortes Podcast Três Irmãos. Olha, aqui o tema é aquele tema que sempre pega fogo. Volta de Jesus. Volta de Jesus. Volta de Jesus é uma doutrina da igreja. Mas e aí, né? A galera que já tem acompanhado nossos reacts aqui ao padre Fábio Marinho, nesse debate com o professor Fábio Sabino, percebeu que nós chegamos a algumas inferências aqui, né? Esse padre aí, sei não, acho que ele passou por alguns locais aí de estudos aí que nós comentamos aqui em outros vídeos. Quero lembrar também a galera que são mais de 1000 vídeos produzidos aqui no canal. Esta é uma nova fase de reacts que estamos há alguns meses aqui, mas todo o nosso conteúdo é produzido em cima de livros, artigos científicos, teses, dissertações, literatura internacional acerca de arqueologia bíblica, história bíblica da região do Levante, Antigo Oriente Próximo, os grandes acadêmicos do mundo nós tratamos aqui no nosso canal, né, e suas obras, tá bom? E estamos aqui nessa fase de React. Torne-se membro do canal por apenas R$ 4,99 é o primeiro nível iniciado, depois vem o ilustre da ordem, o grão-mestre da ordem, beleza? Então vamos lá, vamos ver aqui o que o professor Fábio Sabino vai falar, né, dessas profecias da volta de Jesus, mas aí dialogando aqui com o padre Fábio Marinho, que acredita na volta de Jesus. Mas em que tipo de volta de Jesus o padre Fábio Marinho acredita? Eis a questão. Vamos lá então, vamos lá, professor Fábio Sabino. A questão da imagem do templo. O que as pessoas estão ensinando hoje, quanto mais o meio pentecostal? A guerra entre Israel, a pandemia, desgraça, terremoto, tsunami, o que seja. Ensina o quê? Vinda de Jesus, é o anticristo, é um governo mundial. Preste bem atenção. Para você colocar anticristo, para inserir um anticristo, que diz que Paulo vai ensinar isso, entre aspas, né? Para que ele se sente no templo, se considere Deus e se chama Deus. Para você fazer essa construção, precisa de um templo. Então, tem um monte de, eu falo fundamentalistas, e o sensacionalista assim, ó, no meu pentecostal, colocando medo no público e nas pessoas, dizendo que o anticristo está vindo, é o final do mundo, é o arrebatamento de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês querem seguir a Bíblia a risco, então é o seguinte: para que isso aconteça, é necessário que o templo lá em Jerusalém seja erguido. Essa fala do professor Fábio Sabino é interessante. Nesse primeiro comentário meu, ó, lembrando, eu vou comentando daqui, vocês vão comentando daí, é que sempre é assim. É que é muito interessante que o professor Fábio Sabino, ele coloca de maneira mais objetiva que isso é uma teologia. Ele não usa essa palavra, mas ele fala, ó, do que dizem que Paulo diz, ou seja, uma teologia, uma doutrina, um dogma inventado no meio pentecostal, neopentecostal, dispensacionalista, do qual já dei cursos sobre isso, de onde veio, como veio, quem inventou isso. Abri o livro do cara lá do século XVI, Francisco Rivera, nós vimos tudo isso aqui. Então, o professor Fábio Sabino, ele especifica muito bem aonde vai ser o campo de argumentação dele, aonde ele vai bater essa questão. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje essa não é somente uma doutrina que está no meio pentecostal. Essa doutrina também já adentrou a igrejas reformadas. Esse imaginário da volta de Cristo sob uma perspectiva de profética, apocalíptica, que vai haver a construção de algum terceiro templo, que na verdade seria quarto, blá, 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 etc e tal. Vamos continuar ouvindo o professor Fábio Sabino aqui, muito bom. Só tem um problema. Para o templo em Jerusalém ser erguido, você precisa do Messias judaico para isso. Não é Jesus. Jesus agora é do cristão. Sim. Jesus não é mais do judeu, é do cristão.
E Paulo está colocando um anticristo contra Cristo, que primeiro tem que reerguer o templo para que surja o anticristo. Para ele entrar no lugar santíssimo e se sente como Deus lá. Aí eu venho a pergunta. Como que eu vou construir o templo de Jerusalém se lá tem a mesquita muçulmana? O domo da rocha. Agora você imagina se alguém tentasse tirar aquela mesquita de lá, o que aconteceria? Mano... Terceira guerra pronta. Já começa por aí. Sim. Ok. Aí você, então, vamos supor que construiu o templo. Ó, e detalhe importante, anticristo é uma nomenclatura que só vai aparecer nas epístolas joaninas, tá? No caso, filho da iniquidade, outras terminologias, falso profeta, são de outras literaturas neotestamentárias, tá bom? O anticristo, o termo anticristo não aparece no Apocalipse, não aparece em epístolas paulinas, é exclusivo da literatura das epístolas joaninas e, é claro, inteligentemente, o professor Fábio Sabino está sintetizando tudo porque é isso que essa teologia dispensacionalista faz, né? Então, anticristo, filho da iniquidade, besta, falso profeta, é um balaio de gato danado, uma confusão danada, que ao mesmo tempo que é a mesma coisa, não é? É uma loucura isso tudo aí. E vamos continuar ouvindo o professor Fábio Sabino, corretíssimo. Construiu. Aí surge-se o anticristo. Olha que interessante que Paulo vai ensinar. Surgiu o anticristo. Quem é que vai matar o anticristo? Jesus com a sua vinda. Estão entendendo o raciocínio agora? Então, arrebatamento da igreja que o ramo pentecostal ensina só existirá. Olha o processo. Primeiro eu preciso reerguer o templo. Primeiro você tem que tirar os muçulmanos da Palestina. Você tem que derrubar a mesquita, o domo da rocha, porque ela foi construída sobre o templo. Você tem que reerguer o templo idêntico ao projeto original de Salomão. Você precisa voltar a oferecer sacrifícios de animais, de galinhas, cordeiros e bois. Você precisa reestruturar o culto de sacrifícios, porque o judeu deixou de ter culto de sacrifícios desde que houve a grande diáspora no período do Império Romano, quando a terra passa de Judá, de Israel, para Palestina, que é Filisteia em grego, em homenagem aos piores inimigos que os judeus tiveram, que eram os filisteus. Os filisteus. Não estou querendo corrigir o padre, mas, né, eu também já cheguei a dar essa informação porque eu a encontrava de maneira incorreta em algumas literaturas, né, inclusive, infelizmente, de brasileiros. Então a gente acaba reproduzindo, confiando às vezes no erro ali, né, que está colocado no livro, mas a verdade é que até o Henrique Caldeira nos demonstrou, né, muito bem, com fontes, que esse nome Palestina ele já era apreciado de nominar aquela terra ali muito antes desse período ali de 135, né, entre 135 ali, que foi quando ocorreu a expulsão ou a retirada dos judeus, a diáspora ali pelo imperador Adriano. Na verdade, nós vimos que em trabalhos até de filósofos gregos que antecediam ali o ano primeiro da Era Comum, ou o século primeiro da Era Comum, que a terra já era chamada de Palestina. Então, isso aí é uma coisa para que a gente tem que tomar cuidado com isso aí, né? O nome Palestina já se conhecia essa terra muito antes ali da chamada expulsão pelo imperador Adriano. Ela já era chamada de Palestina antes até. Então isso é muito interessante. Os romanos mandam na terra, né? Expulsam os judeus e colocam o nome na terra dos piores inimigos dos judeus, que é Palestina, que na verdade é Filisteia, a faixa dos filisteus. Então por isso é Palestina desde o século I depois de Cristo. Não é Palestina de ontem para cá. Aí a gente entra em outro mérito, né, professor? Que eu não vou escarafuchar, até porque não são bem da cabeça. Mas não estou corrigindo o padre, só que é antes. Se não me engano, é até o Henrique mostra, esse historiador Henrique, ele abre um trecho, né, de um trabalho em que ele mostra, não lembro agora se é Aristóteles, trabalho Meteorologia, eu não lembro agora qual é a obra necessariamente. Mas, se eu não me engano, é essa obra que ele vai nominar aquele pedaço ali de Palestina, ali
próximo ao Mar Morto, ao que nós chamamos de terra de Israel. Então isso é extremamente importante. Para isso, a gente vai ter que desestruturar uma sociedade, uma organização gigantesca, para poder cumprir uma profecia bíblica que está num livro que pertence a um povo exclusivo, uma raça, uma raça não, porque todos somos homens, mas a um povo escolhido, a uma religião exclusiva, a um credo exclusivo. Para isso tudo você pode ocasionar uma guerra mundial. Aí uma coisa, padre, só um detalhe. Qual a maior religião? Judaísmo ou povo muçulmano? É o povo muçulmano. Sem dúvida. Israel é isso aqui, ó. Em volta de Israel é tudo muçulmano, gente. Pelo amor de Deus. Não, em quantidade, sim. O muçulmano é maior quantidade. Agora, eu posso construir o templo? Não. Do lado? Não. Porque em Jerusalém, segundo a profecia, tem que ter só o templo de Deus e não a mesquita de Alá. É sagrado. Porque é a cidade pro judeu. santa. É a cidade santa. Ela é do judeu. cercada por muralhas. É a cidade santa. Então, a grande alegria do povo quando terminou o exílio da Babilônia não foi ter sido liberto da Babilônia. Foi voltar para Jerusalém e Ciro, rei da Pérsia, reconstruir o templo. A grande alegria deles foi ter o templo, porque a religião era o sistema de opressão. Você prestou atenção, né? Nós temos uma live aqui sobre a questão da reconstrução do templo. Esse padre manja, olha lá, ó, viu? Ciro, exatamente. Vamos continuar aqui, não quero entrar nisso não, que você já sabe, né? Mas é o que eu falo, o padre Fábio Marinho é um cara que estudou e a gente manjou o negócio aí no último vídeo aí, né? Quem lembra, escreve aí nos comentários. O padre é... Você lembra o que é? O padre é... Escreve aí. Eu acho. Não sei, não posso afirmar. Esse padre é iniciado, hein? Mas vamos lá. Dentro da comunidade. E eles precisavam voltar a tudo isso. Então, só quem estava dentro do templo poderia ser salvo. Só os que entrassem dentro da arca sobreviveriam ao dilúvio. Só que para reerguer o templo precisa do quê? Do Messias. Sem o Messias não tem como. Então, crente, você é sensacionalista. Para de ensinar mentira pro povo. Para de colocar medo no povo. Tem católico fazendo isso, sabia? Cuidado, viu, católico, tá? Tem católico fazendo isso. Jesus está às portas. É o arrebatamento. É o fim do mundo. Meu amigo, esquece esse besterol. Vai viver sua vida, vai transar, vai viajar, vai fazer o que é de bom da vida, pelo amor de Deus. Sai disso daí. Isso. Você também não acredita na volta de Jesus, não, padre? Eu acredito, não. Não, sabendo, tem o ponto de vista dele, eu tenho outro, né? Eu acredito na volta do Cristo. Isso. Tá aqui. O que é essa aí? Sabendo o que é que tá esse aqui? Eu acredito na volta do Cristo, acredito que voltará para julgar vivos e mortos e o seu reino não terá fim. Essa é a fé da igreja, é a fé que eu professo. Acredito na vida. Ainda bem que eu não discuto crença e fé. A gente não... Não. Eu falei não isso sabemos ontem com os quando meninos. isso acontecerá. Não, nem o próprio Jesus. Ele vai dizer quanto ao tempo e à hora, somente o Pai. Agora, se você Qual quiser pode saber, saber? Paulo vai dar indícios. Esse é o problema. Eu tô falando. Mas por quê? Porque de acordo com as tradições diversas, antigas, das quais oriunda-se também a tradição cristã, que não se engane, cristianismo se oriunda em religiões de mistérios e no mais profundo paganismo. Eu vou esperar, vai, crente, eu vou esperar você bater com a cabeça na parede, querer jogar o celular fora, vai, reclama. Pode reclamar o quanto você quiser, reclame o quanto você quiser. E a volta de Cristo, a volta de Saostiante, a volta de Maitreya, tantas outras voltas e retornos e por aí vai, é o retorno de uma era de paz, a volta do rei vindo do sol, oráculos sibirinos, o rei vindo do sol, de uma era de paz, restauração mundial. E já falei sobre isso aqui em vários estudos aqui no canal, abrindo os textos de tradições antigas e vamos embora. Fazendo uma série sobre Paulo, estou na 42ª aula. Paulo dá indícios de quando por isso vai favor, acontecer? coloque aí 2 Tessalonicenses capítulo 2, por favor. Quer ver? Por favor.
Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Tessalonicenses 2. Tessalonicenses, Tessá com dois S's. Aí. Isso, aí, já está em cima, inclusive. Aí. Tanto que é pesquisado. Pronto. Vamos lá, olha o que estava acontecendo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, alguém estava profetizando, questões espirituais, quer por palavra, alguém estava ensinando, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha. Primeiro tem, Paulo está dizendo, apostasia, e se manifesta o homem do pecado, filho da perdição, que diz que é o anticristo. Apostasia é a negação da fé, a negação da verdade revelada. Sobe um pouquinho, por favor. Aí. O qual se opõe, agora vai dizer, quem é o anticristo? É aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele dá indícios que para que isso exista, vamos continuar a leitura. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém. Detém o quê? A manifestação do anticristo, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém até que o do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pela sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Sobe um pouquinho. Isso. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para o que esperece, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E aí você tem sucessivamente. Então, o escritor ele tenta inserir sinais, porque o povo estava preocupado. Alguém vinha ensinando que Jesus já tinha vindo. E aí eles, e agora? Nos perdemos? Não. Isso é que as pessoas estão dizendo, é tudo mentira. Primeiro tem que acontecer a apostasia, o filho da iniquidade, e você para. Da onde esse camarada está tirando esse conceito? Na verdade... Baseado em quê? Baseado em que ele está inventando para se colocar superiores àquilo que os outros lá atrás vinham ensinando. É um camarada que está com ciúmes. Eu sou o dono da verdade agora. Ele está se colocando aí. Venham comigo. Ele está escrevendo isso, ele está colocando aquilo que ele imagina, aquilo que ele quer para tirar os que vinham ensinando lá atrás de fora de cena. Tá tudo errado que eles estão ensinando. Não, primeiro tem que acontecer isso. E é isso que os protestantes ensinam hoje em cima do... E o pior é o seguinte, né? O pior é que, de acordo com a pesquisa historiográfica, essa segunda carta aos Tessalonicenses não é uma carta autêntica paulina. Ela está canônica, beleza, foi definido lá atrás, quando não existia método, quando não existia nada, quando era uma questão da tradição. E aí, o que acaba acontecendo? Bingo! Hoje, nós sabemos que segunda Tessalonicenses não adianta, mas será? Não, infelizmente, triste. Não é uma epístola genuína de Paulo. Tanto que tem um fenômeno interessante acontecendo em diversos ramos da cristandade, que algumas escrituras que atestadamente na academia está se descobrindo a sua não autenticidade e ela é canônica, alguns líderes religiosos não estão fazendo mais uso delas. Isso é interessante de se perceber. E uma outra coisa também é que estas inferências que o professor Fábio Sabino está dizendo que o autor faz, me chama a atenção que parece-me que, na verdade, o autor de 2 Tessalonicenses, escribe, ele está com um conjunto literário na mão e ele está reinterpretando esse conjunto literário. Qual? Das outras cartas de Paulo? Não. Especificamente, me parece que ele está lendo oráculos sibilinos e reinterpretando. Vai ter que acontecer isso. Porque muitas das coisas que ele vai apontando ali tem paralelos similares no oráculos sibilinos. E em alguns trechinhos de algumas literaturas, de alguns trechos de literatura enoquiana. Então isso me chama a atenção, que além, claro, dele estar inventando, mas essa invenção parece ter uma base, como se fosse, olha só, de acordo com o que eu estou interpretando aqui, ou seja, ele não deixa de estar inventando, mas tem que acontecer isso, de onde ele tira isso? De uma interpretação da tradição, que me parece que já estava ali em Oráculos Sibilinos, que eu já li ali o livro 3, e também de alguns trechos da literatura enoquiana. Os púlpitos.
Irmão, tá vendo? Ó, já tá aí os anticristos, aí o João escreveu em sua epístola. Então, naquele período, muitos anticristos surgiram naquele período, dizendo ser o Cristo. Entende? Vamos lá agora, preste-me atenção. Jesus falou assim em Mateus 24, tá aqui, ó. Virão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais, prodígios e que, se possível, enganaria até os eleitos, até os escolhidos. Aí eu pergunto, você tá vendo milagre para lá e para cá na mídia dos cristãos operando? Tá vendo? Lembrando que a literatura cristã do Novo Testamento se apropria do termo eleitos que nós vemos na literatura dos manuscritos do Mar Morto. Aí você vê Paulo se apropriando disso e algumas literaturas neotestamentárias também. Mas eleitos era muito quem pertencia aos sectários de cura, os essênios. Então isso também me chama muito a atenção. Cego vendo, tetraplégico andando, amputado do braço, da perna crescendo, tá vendo? Desse tipo, não. A gente não vê isso. Aí vai vir na história alguém usado por Satanás, segundo a escritura aqui de 2 Tessalonicenses, que fará tudo isso. Aí eu pergunto, o que Deus está fazendo então? Um monte de gente precisando ter o braço, ter a perna, andar novamente, enxergar. Deus não está usando ninguém para fazer isso. Aí vem Satanás e usa alguém para fazer tudo isso. Tá. Aí Jesus falou que vai vir anticristo e falso profeta fazendo isso. Por que não faz hoje então as pessoas que não são anticristo e nem falsos profetas? Eu posso dar um palpite? Pode. Se alguém vier aqui começar a operar milagres, em fato, então será o anticristo. Aí está o problema. Se começar, nem é Jesus. Assim, depois de Jesus vem, porque esse anticristo vai começar a fazer essas merda aqui. Que no caso serão Pedro, boas prepara ações. que vai ser uma heresia fantástica, Serão que eu boas tenho ações. certeza Não, mas sabe por quê? absoluta. Eu tô Prepara, pensando em uma Pedro. coisa, hein? Acabou de ser provado, e se eu não estou enganado, muito em breve, o Elon Musk vai fazer um monte de cego enxergar. Pedro, ao Mas aí por recorde. tecnologia. Não, veja bem. De forma natural. Pode ser um milagre. Não. Ainda é milagre. Milagre é você não usar nenhum artifício natural, Corta, nem Pedro. físico. Nada disso. Ai, meu Deus do céu, gente. Musk era o anticristo, mano. Não, gente. Eu tava jurando que o Elon Musk era o próximo anticristo aí, o cara que veio pra acabar com o mundo, mano, fazendo Agora, os cegos enxergar. Eu não duvido nada daquilo que a ciência pode proporcionar. Tá? Não duvido. Sim. Não duvido. Duvido do sobrenatural? Também não. Eu não duvido nem da esfera da ciência e muito menos do sobrenatural. Tá? Agora, o que eu estou indagando é que se nós estamos em 2024, estamos no segundo milênio. Sabino não duvida do sobrenatural. Sabino. Professor Fábio Sabino. Professor Fábio Sabino, você não duvida do sobrenatural. Mister, o senhor é iniciado. És maçom, mister? Eu não sei. Eu vou perguntar. Não custa nada perguntar. Brincadeiras à parte, vambora. Nós não vemos nenhuma dessas manifestações. Aí eu tenho que aceitar que Satanás use pessoas para realizar isso. Eu pergunto, então Deus é um incapacitado? Satanás tem mais poder do que Deus? Se Satanás pode demonstrar isso e Deus não pode, por conta do quê? Estão entendendo meu raciocínio agora? Muito. Então eu não consigo enxergar alguém realizando isso por intermédio do diabo. Eu pergunto, onde está Deus então? O que é isso, Deus? O senhor poderia muito bem ter usado pessoas para fazer isso, o senhor não fez, agora tem que vir Satanás fazendo isso? Pancada, hein? Não tem lógica, cara. Satanás não existe. Não. Opa. Eu estou Não, falando. Satanás não existe. Eu estou falando hermeneuticamente, porque o meu livro eu explico. Satanás, verdade ou mito? Mito. Não, mito. realmente é mito. É mito. É mito. É mito, é óbvio. É mito. É óbvio. É mito. Satanás é mito. Satanás existe, Padre Fábio? Larga o celular, Existe. Padre Fábio. Como assim existe? Ele tá tentando o Lógico que Fábio não ali existe, agora lá, a Padre tentação. Lógico que não existe, Não, Fábio. O que existe, Ok. meu querido amigo Padre Fábio, é a ausência do bem. Aprendeu bem. Ok, a essa ausência do bem você pode dar o nome que você quiser. Eu dou o nome de Satanás. Ah, padre, você é iniciado. Ah, não, aí não dá. Digita. Se você chegou até aqui, digita. Olha só. Você tá enganando o pessoal, hein, padre? Olha esse padre aqui, ó. Esse aqui,
Padre Fábio Marinho já deve estar num grau bem elevado aí na situação. Pô, padre, você não dá, hein, padre? Rapaz, eu gostei de muito desse... Claro, professor Fábio sabendo demais, não tenho o que falar. Esse padre aqui, rapaz, tá levando o pessoal na maciota direitinho, hein, padre? Vambora. Satanás existe. Aí você tem que perguntar, Com a ausência existe do bem. um ser maléfico aí? Existe um ente com corpo, com unha, com chifre, com asa? Não. Não. É essa pergunta você tem que fazer pro padre. Vermelho, bobagem. tridente, Desde quando aquilo queimando que no seduz... fogo. Desde quando aquilo que seduz precisa ser feio? Não, o que seduz não é feio. Então pronto. E o que seduz no mal? A beleza. E que pena Você acha que o diabo tem chifre e é vermelho mesmo? E um rabo espetado e um tridente na mão? Agora que tem umas diaba boa, tem, viu, padre? O senhor quer falar melhor sobre isso, professor? O que agora que tem umas diaba boa, tem, viu, padre? Pode vir com chifre, com... O senhor quer aprofundar no tema? eu adoro. professor? Agora fala, ó, se você pega uma diaba dessa boa, eu não sei se ela vem com chifre, mas você tem uma grande... Não, mas pode vir até com chifre, com um rabo grande, que pelo amor de Deus, Vai ter chifre. com tridente na mão. Ah, rapaz, professor Fábio Sabino, sempre esse padre é iniciado aí, galera. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo do canal Verdades Ocultas da Bíblia. Se inscreva no canal Podcast Três Irmãos, professor Fábio Sabino, Padre Fábio Marinho. Cara, esse debate é maravilhoso, sensacional. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Meu amigo, se você não crê, não acredita em um Deus, para mim tá tudo certo. Desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna ali acompanhe. But if I lay down and I play dead